Oi, gente, eu deveria ter começado esse vídeo muito mais cedo, mas eu tive um probleminha de criatividade. Sabe probleminha técnico? Eu tive um probleminha de criatividade. Porque simplesmente hoje eu coloquei na minha agenda que eu iria fazer todas as gravações, mas, gente, minha cabeça começou a ser bombardeada de ideias para uma criação que eu estou fazendo. Eu já falei aqui nesse canal que eu gosto muito de escrever e que a minha forma de me expressar, ou então a minha forma de me conectar comigo mesma é através da escrita. Então, eu escrevo alguns livros, sabe? Tipo assim, ideias de livros, livros que eu queria que existissem, mas tem um livro específico que eu realmente estou me dedicando muito porque eu acabei me apegando a ele. Enfim, só que assim, eu não tenho uma rotina muito certa de escritora. Eu não sento todos os dias e escrevo por 2 horas e tal. Eu deveria fazer isso, mas isso realmente não é uma prioridade ali pra mim. Então, quando surgem ideias pra eu compor esse livro, né, pra eu compor essa criação que eu estou fazendo, eu paro e eu escrevo, certo? Eu sento lá e coloco pra fora aquilo que eu tô pensando. Pode ser só uma ideia mesmo que eu acabo não desenvolvendo tanto, mas se eu tiver com a energia e com a disposição pra desenvolver aquela ideia e realmente começar a escrever mesmo, sabe? Aí eu não consigo parar. E foi isso que aconteceu. Eu comecei a escrever umas ideias e não consegui parar até agora, umas 3 horas, e aí eu me arrumei correndo, como se eu tivesse atrasada pra um super compromisso, porque realmente é. E aí eu fechei a aba, né, do Notion, que é onde eu escrevo, e tava aberto o Pinterest, parado numa frase: pessoas que têm um lado criativo e não vivem são as mais difíceis de lidar. Elas fazem tempestade em copo d'água, se preocupam com coisas desnecessárias, se apaixonam intensamente por alguém que não merece tanta atenção e assim por diante. Existe nelas uma espécie de carga flutuante de energia que não está conectada ao seu objeto correto, e por isso tende a aplicar um dinamismo exagerado à situação errada. Gente, isso descreve perfeitamente uma frase que eu gosto muito de falar pra mim mesma, que surgiu assim em meditação e grudou muito assim na minha vida: artistas que não criam surtam. Fica aqui essa frase autoral minha. Tô brincando, é porque eu nunca vi ninguém falar isso, então eu fiquei meio com ciúmes dessa frase. Mas enfim, artistas que não criam surtam. E eu acho que eu já comentei isso aqui em um dos meus vídeos, mas eu necessito criar coisas na minha vida e, de alguma forma, colocar pra fora os meus sentimentos. Eu preciso expressar os meus sentimentos de alguma forma, sabe? Falar eles não é o suficiente, até porque eu não sou uma pessoa assim que converso muito sobre a minha vida. Eu já fui muito mais, sabe? Só que eu acho que eu fui me fechando com o tempo. E hoje eu não falo muito assim da minha vida, eu não falo o que eu tô sentindo. Eu acho que eu acabo só contando pras pessoas depois que eu já senti, que eu já vivi ou que alguma coisa já aconteceu, sabe? E também existem muitos sentimentos e emoções que não são muito compreendidos por nós, não são conscientes pra nós, então a gente não entende, a gente não consegue transcrever, a gente muitas vezes não entende de onde tá vindo essas decisões que estamos tomando, de onde tá vindo essa obsessão, de onde tá vindo esse surto, ou então esse desejo, ou então esse interesse, ou então essa dificuldade, sei lá, sabe? De onde tá vindo isso? Muitas vezes a gente não compreende, e a verdade é que isso que a gente não consegue entender muito bem, ou não consegue transcrever, ou não consegue, sabe? A gente vai colocar de alguma forma naquilo que a gente cria. E o que é criação? O que é arte, né? É muito engraçado porque, assim, a arte, ela se cria sozinha. A partir do momento que a gente começa a criar alguma coisa, parece que ela tem vida própria. A gente nunca sabe o real potencial daquilo que a gente está criando, sabe? A gente começa com uma ideia inicial, ou então a gente acha que sabe de tudo. Não, porque eu quero criar isso exatamente assim, dessa forma, com essas cores, ou com esse texto, ou com dessa forma, desse formato, nessa estrutura. E, sinceramente, nunca é. Nunca é da forma como a gente tá pensando, porque a arte, ela não pode ser controlada. Ela só pode ser expressada, sabe? É algo que flui pra fora de você e que você não pode controlar muito se você quiser que realmente seja uma expressão autêntica de algo que você ainda não conhece, de algo que você ainda não sabe, de si mesma. Então, pra mim, a arte é você expressar partes de si mesma. Criar alguma coisa na sua vida, você vai estar colocando um monte de coisa sua, que é totalmente autêntico, que é
que envolve ali seus sentimentos, suas emoções, suas necessidades, o seu passado, os seus desejos futuros, os seus sonhos, tudo vai estar expresso ali. Ou então a forma como você se sentiu em uma situação específica, sabe? Eu vou dar um exemplo sobre essa coisa da arte se criar. Pensa que tem uma artista, só que é uma pessoa amadora, né? Ela começou a pintar quadros agora. Ela olha para o quadro em branco e ela não sabe exatamente tudo que ela vai fazer. Ela não tá visualizando a arte inteira, talvez, sabe? Ela vai começar a partir de um determinado ponto que ela meio que gostou ali. E conforme ela vai pintando, ela vai decidindo, ah, não, essa cor aqui fica melhor. Ou então, eu vou colocar este elemento. Ou então ela vai mudar totalmente o significado do quadro no final, sabe? Ou quando já estiver pronto, ou quando... Enfim, a gente nunca sabe qual vai ser o final da arte que a gente tá criando, sabe? Que a gente tá colocando no mundo. E isso é muito, muito, muito louco. Eu também comecei a ver dessa forma esse ano. Que, por exemplo, eu uso a escrita, né? Esses livros que eu escrevo, textos que eu escrevo, qualquer coisa eu escrevo muito, gente. Eu escrevo sobre tudo, seja pensamentos completamente aleatórios, desde meditação, desde um tema aí que eu gostei, eu fiquei com vontade de escrever, ou então um livro de romance, por exemplo, sabe? Ou então uma ideia muito louca aí que eu quis botar pra fora. Porque pra mim isso é uma forma de autoconhecimento, sabe? Eu acho que a arte é uma forma de autoconhecimento. Porque você porque eu não só vou descobrir a arte que eu tô criando ali, como também eu vou descobrindo partes minhas enquanto eu escrevo. Ai, gente, é muito louco, sério, é muito louco pensar que, às vezes, quando eu tô escrevendo, parece que eu sou só um meio de. Não sei, tipo assim, onde é que estavam essas ideias aqui na minha cabeça, sabe? Onde é que tava isso aqui? Essa conversa, que esse diálogo que eu acabei de escrever, onde é que estava na minha cabeça? Ele se desenvolveu enquanto eu escrevia. E não é aquela coisa demorada de tipo assim, eu escrevo uma linha e aí deixa eu pensar quais são as possibilidades que eu posso. Não é assim. Deixa eu ver o que é que eu posso. Não é assim. É simplesmente fluido, você só escreve, sabe? Claro que eu sigo um cronograma, né? Tipo assim, eu tô escrevendo um livro e ele tem uma base. Só que eu sinto que essa base está se aprofundando e se fortalecendo cada vez mais que eu escrevo, eu descubro mais sobre os personagens e sobre o que eu quero passar com aquele livro e sobre partes minhas. Ai, é muito legal, gente, eu não aguento, desculpa, eu precisei fazer um vídeo sobre isso. Eu já comentei com vocês que esse ano eu tô me conectando, eu me conectei muito com essa minha parte, com esse meu lado artístico e como isso tá fazendo bem pra mim, de várias formas, de uma forma terapêutica, de uma forma de cura, tá? Então pensa nesse cenário aqui. Pensa que uma pessoa artista, ela pintou esse quadro, certo? Mas até então ela não tem interesse nenhum de vender esse quadro, ela não tem interesse nenhum de mostrar para outras pessoas. Ela só sentiu uma necessidade absurda, tipo assim, uma necessidade visceral mesmo de comprar uma tela em branco e usar as mãos para pintar e colocar tinta no quadro e criar alguma imagem que ela também não sabia quais imagens seriam, o que ela gostaria de criar. Se ela gostaria de, sei lá, mimetizar artes ou então criar algo 100% autêntico e novo e original, sem a necessidade de ser bonito ou perfeito, sabe? Só a necessidade de criar e colocar para fora. E de repente ela começa a gostar disso, né? Ela começa a criar muito e ela começa a postar as fotos dela ou então a pendurar na casa dela. E ela começa a se conectar mais com as cores e com todo o lado criativo. E essa arte, essa conexão com a pintura e com as cores começa a transbordar para todas as áreas da vida dela. E isso, olha como essa pessoa começa a se transformar por conta da criação dela, por conta dela ter começado a criar quadros e ter expressado aquilo que estava dentro dela, mesmo que ela não soubesse o que fosse. E então, de repente, ela começa a vender esses quadros e então ela, de repente, não se torna, não necessariamente, tá? Não vou criar aqui uma fantasia enorme de que essa pessoa vai se tornar a próxima Picasso, mas talvez ela vire uma artista que realmente ela venda os quadros delas. Não tô conseguindo falar essa frase. E que ela venda os quadros dela e que ela vá para exposições artísticas, enfim, sabe? Enfim. Olha o mar de possibilidades que
podem surgir a partir do momento que a gente começa a criar alguma coisa. Seja uma transformação interna, como também uma transformação externa também, sabe? Uma coisa vai influenciar a outra, com certeza. Toda transformação que você faz dentro de você vai reverberar para fora e vice-versa. Ponto, acabou. É assim que funciona a organização de vida. Quando você se organiza do lado de dentro, a vida se organiza do lado de fora e vice-versa. Mas claro que para algumas pessoas, talvez esse lado interno seja mais difícil de entender, seja mais complicado, seja mais complexo, seja mais... Talvez ela não consiga muito bem interpretar. E o artista que não cria, ele vai surtar. Ele vai surtar uma hora ou outra, gente, porque ele vai estar acumulando muitas ideias e muitos sentimentos e vai começar a tomar decisões que não necessariamente precisavam ser tomadas. Na verdade, era só coisas que precisavam ser expressas, seja através do papel escrevendo, seja através de uma tela, seja através de uma música, sabe? Inclusive, nossa, um exemplo perfeito para dizer para vocês é que eu estou obcecada, eu fiquei completamente obcecada pela série Daisy Jones and the Six. E eu vejo poucas pessoas falando sobre ela, mas todo mundo que eu vi falando sobre ela, eu vi falando muito bem. E, enfim, gente, coloquei pra assistir uma das melhores séries de romance que já fizeram na vida. É baseada em um livro, é dos anos 70 e é um romance, né, entre duas pessoas muito artísticas que são compositores, os dois são compositores e eles criam, né, as músicas da banda, né, deles juntos. E é um caos assim completo, gente. E é incrível, gente, é incrível ver. E eles conversam, né, sobre esse processo de criação artística de cada um e o que é que cada um tá tentando expressar com aquela música, ou como a música que eles escrevem juntos representam o relacionamento deles, que eles têm, que é um relacionamento proibido, digamos assim, tá? Então, não tenho palavras. E Daisy, né, que é a personagem principal, ela é muito doida e eu sou apaixonada por ela. Eu sou completamente apaixonada por essa personagem. O quanto ela é doida e o quanto ela é uma pessoa autêntica e, sei lá, ela radiante, a atriz, ela cumpriu o papel dela perfeitamente, sabe? Eu já comecei a ler o livro mesmo, né, Daisy Jones, pra me apaixonar ainda mais pela história, né? E agora eu tô recomendando essa série de romance, porque vocês sabem que eu amo romance. Não só isso, como também a série, eles produziram as próprias músicas, né? Então, os atores, eles usam as vozes deles mesmos, né? Tipo, eles fizeram um teste de audição e eles cantam. E o filme tem essa playlist autoral. Gente, eu não tenho palavras. Gente, isso não é, eu não tô nem brincando, não é ironia. Eu estou há 2 semanas, que foi o tempo que eu vi essa série, né? 2 ou 3 semanas, acho que foi umas 2 semanas, ouvindo o álbum da série em repeat o tempo todo. Eu só consigo ouvir isso, eu só consigo ouvir as músicas deles. E tem uma música do álbum que se tornou uma das minhas músicas favoritas da história. E é uma banda fictícia. Eu acho que essa série representa muito, 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 muito tudo isso que eu falei. Então, se você se identificou com esse tema, eu acho que você vai gostar muito dessa série. Se você gosta de romance também, né? Vale muito a pena. São 10 episódios, é uma temporada só. Chorei muito, muito de soluçar no final. Eu tava de TPM também, né? Então, vamos dar um desconto. Mas, enfim, eu acho que era basicamente isso que eu queria falar sobre a importância de você se conectar com a arte na sua vida, porque você pode descobrir muitas partes sobre você e você pode criar muitos, muitos caminhos novos na sua vida também. Não necessariamente a arte precisa ter um propósito ali, sabe? Ela pode simplesmente ser pra expressar aquilo que tá dentro de você e você se sentir um pouco mais leve e você se entender melhor, então você buscar ali um refúgio, sabe? Nesse mundo louco. Eu sei que existe muito sentimento de vazio, de solidão e principalmente nessa era que a gente tá vivendo agora, eu acho que muitas pessoas estão sentindo isso, né? Ansiedade, depressão, vazio. E eu me pergunto quantas dessas pessoas estão criando alguma coisa, sabe? Estão olhando menos tempo para a criação de outras pessoas, né? Para os vídeos, para os conteúdos das outras pessoas, para as séries, para os livros e estão criando a própria arte, sabe? Que estão botando para fora aquilo que elas querem criar. E a arte não se resume a livro, música e a pintura. Sei lá, às vezes um projeto profissional que você cria
você sente ali que é um projeto artístico seu. Ninguém precisa saber que é, mas você sabe ali que você está expressando aquilo que você queria ter no mundo, então você está expressando ali suas necessidades naquela empresa, naquele negócio, ou então você produzir seus próprios produtos físicos, tudo isso é arte. E você pode descobrir se esse vazio, essa solidão, essa ansiedade, todos esses sentimentos que você sente, ou até essa euforia, esse sentimento aí que está te consumindo de alguma forma, seja positivamente ou negativamente, se você não consegue expressar isso de alguma forma e tirar de dentro de você, ou então transformar isso em algo muito bonito, sabe? Que pode abrir novas portas na sua vida. Eu acho que é uma forma muito romântica, né? De ver a arte, de ver o artista e a criação. Mas, é verdade, não, eu acho que você não vai perder nada com isso. Eu acho que a vida, ela precisa ser vivida. E a arte faz parte da vida, a criação faz parte da vida. E eu acho que as pessoas deveriam perder muito mais tempo criando do que só consumindo e achando que precisam ter muitas coisas e achando que precisam ter essa vida luxuosa e cara e essa vida de influencer e ter tudo que todo mundo tem e ser igual a todo mundo, quando na verdade cada pessoa é um universo, assim, sabe? Imenso, particular, autêntico e original. Quantas dessas pessoas realmente colocam esse universo pra fora, sabe? Sem buscar validação, só mostrando, só colocando pra fora e criando. E, enfim, vou dar mais exemplos aqui. Sei lá, às vezes a forma como você organiza a sua casa é uma expressão de arte. Ou então a forma como você organiza uma mesa, ou até a cozinha, sabe? Cozinhar também, né, para muitas pessoas é arte. Eu também vou falar um pouco sobre essa questão, né, de talvez vazio e solidão e materialismo e capitalismo e tal no próximo vídeo, talvez seja interessante pra você e como isso afeta a nossa identidade, sabe? Então, se esse tema foi interessante pra você, fica aqui no canal, veja o próximo vídeo, comente o que você achou e de que forma você vai se conectar ou você já se conecta com a arte, que eu quero saber. Eu amo ler os comentários de vocês. Toda semana eu sinto muita saudade de gravar de novo, de tanto que eu tô gostando de criar conteúdo aqui e de me aproximar cada vez mais com vocês e com o meu conteúdo. Eu não sei explicar, sabe? É engraçado porque, tipo, eu tô olhando no celular, sabe? E eu fico pensando assim, nossa, como é que a pessoa consegue desenvolver tanto, né, olhando pro celular? Só que é porque quando eu tô aqui criando, eu não tô imaginando, tipo assim, eu não tô olhando pro celular, eu tô, tipo, imaginando, conversando com vocês que me assistem, que comentam, sabe? Então, eu tô achando isso muito, muito legal, muito divertido, muito sincero também, genuíno, assim, uma coisa muito legal que tá acontecendo na minha vida hoje é isso. E vamos torcer para que eu seja mais disciplinada com isso, né? Que eu grave mais dias. Mas enfim, espero que vocês tenham gostado e beijos.